Olá, está começando aqui na TVL, o TVL Comunidade. Obrigado você que está na sua casa nos acompanhando nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. Hoje estou aqui com o psicólogo e psicoterapeuta, Dr. Antônio Gomes da Rosa, para a gente falar um pouquinho sobre as questões ligadas à Semana de Valorização da Vida, que é agora ao longo desta semana. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Tudo bem, doutor Antônio? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado também. Bom, questões ligadas à valorização da vida, o CVV tem um trabalho nessa área, né, doutor Antônio, tanto que promove essa semana, principalmente na prevenção do suicídio, é isso, né, doutor? Exatamente. Ao CVV eu transmito meus sinceros elogios, né, que é uma entidade que Blumenau tem como filha e como mãe, né, porque tem uma ação de cuidar, de colaborar com a comunidade, né? O CVV é Centro de Valorização da Vida, o qual eu me sinto privilegiado em dizer assim que sou um especialista, né? Contribuinte dos trabalhos, mas o CVV tem pessoas 24 horas, né? Esperando aqueles que estão passando por situações de aflição, de questionamento, questões de dúvidas existenciais ou vivendo alguma situação disruptiva, né, eventualmente, possam entrar em contato e, a partir dali, buscar um ajustamento desses sentimentos perdidos, né? E essas situações estão aumentando, doutor Antônio? Como é que está hoje o quadro atual dessa situação de aflição, de trauma, de transtornos, de levar uma pessoa até a cometer um suicídio? À medida em que a população busca aquilo que nós chamamos de evolução, né? A tecnologia, o desenvolvimento acelerado, enfim, que vai trazendo para nós uma resposta mais imediata, porém cobra de nós também uma nova ação, né? Nós temos, paralelo a isso, algumas consequências e consequências no campo da afetividade e do humor, né? Mas quando chega no campo da afetividade e do humor é porque já passou por outros campos também, que eu diria o campo social e o campo relacional, né? Então, hoje, nós estamos considerando um momento crítico de reflexão da população no sentido de ajustamento social, uma vez que o individualismo é muito apregoado, né? E é de maneira fortemente trazida para dentro das relações, inclusive familiares, né? É uma mudança comportamental, doutor Antônio? Nós passamos por isso, sim, uma mudança comportamental, a grosso modo falando, né? Que preocupa no sentido de que as relações, e aqui eu quero lembrar Jacob Levi Moreno, que fala que a saúde mental passa pela qualidade e quais relações sociais e afetivas tu tens. Então hoje a gente vê uma dificuldade de nós fazermos uma manutenção das nossas relações afetivas e sociais, né, por conta de termos que alimentar e retroalimentar quase que permanentemente o nosso campo profissional, né? E relações profissionais não são consideradas aqui relações afetivas e sociais para aquilo que nós chamamos de saúde mental. Essa é a semana de prevenção do suicídio, doutor Antônio, e sempre quando a gente tem algum familiar, algum conhecido, fica sabendo, né, de algum suicídio que acontece perto da gente, a pergunta das pessoas é a seguinte: por que ele fez aquilo? Por que essa pessoa tirou a sua própria vida? Tem alguma explicação, doutor Antônio Gomes da Rosa? Então, quando chega no ato, né, culmina ali com o ato do suicídio, vem um monte de perguntas, questionamentos, dúvidas e sentimentos de culpas, né? Será que eu participei de alguma maneira, direto ou indiretamente, desse ato? Principalmente algumas pessoas mais próximas, né? Elas começam a se sentir muito incomodadas, porque essa ruptura, ela é trágica, ela é muito agressiva também, né? Ela é agressiva àqueles que ficam. O que deve-se estar pensando, né, a partir do momento que alguém rompe, né, enfim, a sua existência aqui conosco, é de que a escolha dele se deu, está consumada. Contudo, agora vai ficar um remoinho, né, de indagações que a gente pode estar se questionando, inclusive para a prevenção, né? Para evitar Exatamente. outros. Aonde que isso aconteceu, com quem
e quais as características das qualidades de relacionamento, de cultura e de valores que tinham dentro desse ambiente e na periferia desse ambiente, né? Para que a gente possa, daí, inclusive, começar a perceber também o que nós chamamos de sinais, né? Se não foram percebidos sinais naquele, podem ser percebidos sinais em outros, né? Em sinais agora, até que, aproveitando isso, já que o senhor puxou esse assunto, até para os pais que estão acompanhando a gente, tem algum sinal que dá para perceber num filho, num jovem, talvez, doutor? Porque o senhor comentava aqui antes de entrar no ar que tem aumentado o número de jovens, adolescentes até, cometendo suicídio. É possível a família perceber algum sinal, doutor Antônio? Tem umas coisas que eu não gosto, principalmente alguns profissionais da saúde mesmo chamam de petit. Deu um ataque histérico, deu piti, né? É coisa da aborrecência. São três julgamentos assim muito perigosos, né? Em que a gente diminui a mensagem que está por trás de um evento manifesto naquela pessoa, né? Mas um adolescente que se tranca no quarto e não quer falar com mais ninguém, por então, exemplo, isso é um piti ou não? Então, pode-se dizer que isso é aborrecência. Né? Alguém que tentou o suicídio por 3, 4, 5 vezes, tem um comportamento eufórico, se diz, é mais um piti, está chamando atenção, né? Então nós temos que cuidar com os sinais, né? Então um adolescente que se tranca no quarto, tem as questões da drogadição, que passam por esses sinais também, mas o isolamento, ele é o sinal. Ele é um sinal que implica em saúde mental, né? Alguma dificuldade de se comunicar, né? Um aquietamento, uma introspecção, uma maneira de se comportar em que não acompanha mais o dia a dia, a programação, as atividades, da forma como estava vindo. Os pais não podem pensar, doutor, esse é o jeito dele, é o jeito dela, é assim que ele gosta de até viver. Porque se o guri, a menina tem 13, 14, 15 anos, ainda não se sabe bem, né, qual é esse perfil da adolescência. Isso é uma característica também que pode ser natural na adolescência, né? Então, por isso que a gente só chama de sinal, né? E sinal é para que a gente, então, tome uma atitude de estar junto, né? Não é perseguir, é seguir. Seguir é estar junto, é acompanhar a manifestação do outro. E, principalmente, desenvolver aquilo que, por exemplo, voltando à questão do CVV, os voluntários do CVV fazem muito bem, que é a escuta, né? Dentro de casa, muitas vezes, o que menos se faz com os adolescentes é escutá-los, né? E com uma pessoa que está passando uma dificuldade de depressão, mesmo que seja adulta, ou alcoolismo, ou outras drogas, o que a gente tem menos paciência é de escutá-los. E essas pessoas precisam, muitas vezes, falar mais do que ouvir os nossos conselhos ou as nossas regras de padrões morais, né? Qual é o papel das famílias, doutor, nessa questão da prevenção do suicídio? É perceber esses sinais? Qual que é a função da família nesse sentido? A família como um todo hoje. Isso, e aqui quando falamos em família, vamos falar de grupo afetivo, né? Porque hoje em dia a pessoa pode estar morando em 3 amigos numa república, né? Como acontece muito, a juventude está morando em repúblicas porque vem estudar em Blumenau, né? Então, quantas pessoas vivem em Blumenau e vivem num grupo, mas não vivem exatamente na sua família. Então, esse grupo também pode se ajudar, né? Uma das questões é a comunicação, né? Ver como que está a comunicação dentro da família, dentro desse grupo. Existe uma condição de falar de si e ser pouco julgado, ou o julgamento é tão forte e agressivo que eu me calo, né, em falar das minhas coisas. Então, esse é um dado que dentro de casa tem que ser visto. Depois, perceber o quanto nós temos algumas coisas que a gente diria assim, são coletivamente realizáveis, né? Como almoço, janta, que hoje em dia as coisas ficam muito difíceis, está todo mundo na rua, né? Mas ao chegar em casa, quem chega por último consegue dar boa noite para alguém, vê alguém ainda acordado ou não, ou de manhã quando sai. Enfim, qual é o nível que a gente chamaria de contato dessas pessoas? Bom, por que eu disse esses dois? Porque a partir dessas 2 situações, tu já vai ter um desenho de como que as pessoas se olham e se cuidam dentro de casa também, né?
Doutor, onde é que entra o estresse nessa história também? Essa correria do dia a dia, as preocupações das pessoas com o trabalho, com os filhos, alguma perda, né, alguma morte também súbita. Isso aí, doutor, está ligado também a um possível suicídio? Então, o estresse, que é uma somatória, né, de fatores que vão ocorrendo na sua vida, e aqui eu volto àquela terminologia que eu dizia de eventos disruptivos, né? Vários eventos, como por exemplo, a dificuldade de pagar a energia elétrica, não quer deixar vencer duas contas, a dificuldade de receber porque a empresa está atrasando, a dificuldade de comprar alguma coisa porque tem um filho pedindo, a dificuldade do relacionamento, a dúvida sexual, um envolvimento extraconjugal, enfim, todas essas questões que vão passando, nós vamos chamando isso de pequenos traumas que de uma maneira ou de outra vão se alojando no nosso cérebro também, né? E vão construindo um comportamento que a gente chama então de estresse. São situações estressoras, né? Uhum. Pois bem, o estresse ele vai funcionando mais ou menos como se pegássemos um elástico e ficássemos permanentemente puxando esse elástico, né? Então chega uma hora que esse elástico ele vai cansando e ele não volta mais ao seu estado normal. O estresse ele vai gerando na gente algum tipo de transtorno, né? Ele vai levando a gente para as dificuldades, inclusive orgânicas, né? Porque nós somos um ser integral. Ele vai sendo distribuído em dificuldade do sono, transtorno de alimentação, dificuldade dos relacionamentos, das respostas afetivas no relacionamento, gerando ansiedades, né? E, por fim, criando angústias que poderão também se somar, de acordo ou não com a personalidade dessa pessoa, a uma depressão. Então, nós estamos aqui falando, sim, de um caminho também que pode sinalizar, né, um desespero final. Né? Porque dentro disso entra o que a gente chamaria de resiliência. Né? A resiliência que é essa condição de eu me adequar ao problema que eu estou vivendo, compreendendo que eu sou eu e o problema é o problema, e existem estratégias para que eu viva além e apesar desse problema. Né? Então, quando eu estou dentro de um estresse, eu posso ter vulnerabilizado a minha resiliência, que é dar conta de algumas situações adequadamente. Agora, todo suicídio, doutor Antônio, tem um quadro de depressão antes ou não? Necessariamente não tem um quadro de depressão antes, né? Num percentual pequeno. Mas o suicídio, quando ele se finaliza, ele está comprometido muitas das vezes, né, com um transtorno psiquiátrico, né, com um transtorno de humor, com um envolvimento com drogas e álcool. Né? Então, no momento em que ele culmina, porque o álcool e a droga sensibiliza mais a pessoa e vulnerabiliza ela nos recursos que ela teria para ir dando conta daquele momento. Né? E os transtornos afetivos, os transtornos de humor, esses, então, abrem fendas, né, onde a pessoa não se segura nela mesma e, então, vaza todo esse processo de ansiedade, de aflição, de angústia, ao ponto de que só terminando consigo mesmo é que ela vê o resultado, né, daquele problema. O senhor falou de algo importante, que é a resiliência, né? Esse modo de vida de muitas pessoas, de muitos jovens, que é com celular, o individualismo, essa não abertura, né, para vivência em grupo, muitas vezes. Esse tipo de pessoa vai ter dificuldade em enfrentar os problemas, em resolver os problemas que vai ter ao longo da vida, doutor? Rodrigo, tu faz uma correlação aí agora, uma ponte muito importante. A gente está vivendo um momento aqui na nossa cultura que eu chamo de americanização das nossas relações, da nossa cultura. O direito está se americanizando, né? Agora, se tu espirrar ao lado de alguém, tu pode processar essa pessoa porque poderia ter te contaminado, né? Então, ou seja, nós estamos para aquela coisa americana, né? As escolas começam a ter alguns sintomas de alunos que antes só se via nos Estados Unidos, né? Tipo de agressão, tipo de violência. Agora a gente já vê aqui também. Isso se deve a quê? Se deve a esse processo que nós chamamos de globalização, mas de desenvolvimento socioeconômico.
né? Não que isso seja culpado, mas isso traz uma característica de constituição hidroafetiva também diferenciada. E a isso nós temos que nos ater. Então, hoje, a criança, ela anda dentro do carro do pai com um celular, né? Ou assistindo uma tela. Ela não conversa mais com quem está dentro do carro, nem olha para a rua para estar observando o movimento, de que tem um movimento de folhas de árvores, de pessoas andando, de pessoas caindo numa calçada, enfim, alguma coisa acontecendo. Ela está nela, né? Nós estamos nos criando com viseira, nos tornando superpotentes tecnicamente, né? Onde hoje uma criança de 3 aninhos de idade consegue fazer um download num celular, quando a gente tem que ler para fazer um download, né? Mas com isso nós estamos correndo um sério risco de não ver essa criança com uma saúde mental muito boa. Ela se cria dentro de um quarto. Outro dia, 5 coleguinhas foram para a casa de um amigo meu. Sim. Os 5 levaram um notebook. Por quê? Porque eles iam jogar em rede. Então eles foram para o mesmo ambiente, mas passaram para passar a madrugada, cada um na sua. Dormir com o olho inchado, jogar a noite toda. Sabe-se que jogo é esse, né? O cérebro nosso, ele tem um efeito e uma construção de vício, né? A partir das coisas que nós insistentemente o informamos, né? Então nós estamos correndo no mínimo, vou chamar de risco, sim, para não pegar leve, porque a coisa é séria, principalmente para daqui a 10 anos, né? Muito séria. Esse país pode estar se perguntando, doutora, mas o que tem a ver isso com prevenção de suicídio, né, com transtornos mentais? Isto. Existe um risco? Então, né, com exatamente. Esse modelo de vida? Exatamente. Quando nós falamos antes em resiliência, a resiliência, ela se constrói a partir de uma construção relacional, afetiva, né? A tua qualidade de vida, já que é muito comum as pessoas falarem qualidade de vida hoje em dia, e eu não gosto dessa expressão, mas vamos lá, eu prefiro dizer qualificação de vida, porque tu vai a construindo em alguns momentos e a tua é diferente da minha. Mas para construir esse recurso de vida, as pessoas precisam de relações afetivas, né? E uma vez que a cultura leva para o individualismo, para a introspecção, para eu e um objeto, né, eu vou em mim mesmo deixando vulnerável esse campo, que é o campo da saúde mental, que me dá condições de eu vir a ser um adulto mais ajustado, inclusive aos novos problemas de estresse que eu vou ter que enfrentar, né? Aí eu vou estar aberto a quê? Né? No momento em que eu entro num problema, no momento que eu entro numa dificuldade, eu vou ter muito pouco recurso para lidar com isso, né? É onde é uma pessoa que corre riscos, né? Isso pela falta de convivência com as pessoas. Pela falta de socialização. No mundo da internet. Exatamente. No mundo fechado. Exatamente. Mas é possível mudar isso aí, doutor? Esse comportamento dos jovens, principalmente? Eu acho que nós já aprendemos com os Estados Unidos. A gente já aprendeu que lá eles se matam e matam 20, 30 ao mesmo tempo para que vá em 30, né, para aquele lugar, né, para não ficar agressivo, não dizer outra coisa. Mas antes de que nós possamos começar a ver isso aqui no nosso país, já que estamos nos americanizando, porque nós queremos informações rápidas, tecnológicas, e estamos criando filhinhos para serem profissionais. Aqui é um outro parêntese. No tempo da nossa mãe, da nossa avó, eles eram considerados pequenos adultos. Por quê? Porque eles ficavam mexendo um tacho de polenta para alimentar mais 10 irmãozinhos que estavam na roça com os pais. Pois bem, vem o Estatuto da Criança e tira esse pequeno adulto, fazendo com que ele possa ser criança. Só que agora nós estamos nos confundindo com as nossas crianças, supercarregando elas de atividades lúdicas, mas pensando em que profissional esse meu filho vai ser, né? Então eu quero que com 2 anos de idade ele fale 3 idiomas, ele toque piano, ele lute, ou seja, eu não dou tempo para ele criar o ócio dele, para ele se ver nas coisas dele. Então, novamente, nós não estamos criando crianças, nós estamos com pequenos, não mais adulto agora, pequenos profissionais para o futuro, né? Isso tudo são situações que a nossa cultura vai ter que repensar, que as famílias, as pessoas que estão me escutando agora, nos ouvindo, Rodrigo, possam, no mínimo, baixar a sua ansiedade
de que não tem que garantir o futuro da profissão do teu filho. Tu tem que dar ao teu filho uma condição de saúde mental. E a saúde mental passa por uma criança ter tempo de ociosidade, né? A ociosidade para uma criança é o tempo em que ela pega o que ela quiser para brincar, ela constrói o brinquedo, né? E não que ela tenha aquele horário, aquele tipo de atividade, porque aquilo vai ajudá-la para daqui a pouco, né? Então essas questões, sim, essas questões nós podemos contribuir, refletindo qual é a minha ansiedade em jogar para as crianças e os adolescentes de hoje a projeção do futuro deles. Isso que a gente está falando tem a ver com a prevenção já a longo prazo, né, doutor? Tudo isso nós estamos falando de suicídio. Prevenção porque o suicídio, ele é o ponto do abismo, né, de toda essa construção subliminar que a gente não percebe, mas vai se dando nas relações e vai se dando principalmente na constituição ideoafetiva, na constituição de personalidade dessas pessoas. Queria falar um pouquinho com o senhor também, doutor Antônio, autoestima. Como criar isso nas pessoas? Como ter autoestima, às vezes enfrentando problemas difíceis também no dia a dia? Então, como nós somos um ser integral, nós não somos psiquismo e corpo, né? Nós somos o tempo todo uma resposta química no corpo daquilo que eu sinto que eu sou. Autoestima é o juízo que eu faço de mim mesmo, as crenças psicológicas que eu tenho, de quem eu sou, de como eu posso ser e de quem é o mundo em relação a mim e de quem é o outro em relação a mim. Essa autoestima ela vai se dando pela qualidade de respostas afetivas que eu vou tendo desde criança. Então ela é um processo contínuo. A autoestima, claro, ela está ligada diretamente ao suicídio, porque no momento em que eu me sinto alguém que não vale mais, que não presta mais, que está em dificuldade, incapaz de dar conta de si mesmo, impotente nas suas questões profissionais, econômicas, eu vou me jogando ao escanteio de alguma maneira. Isso é uma autoestima rebaixada. A autoestima, o exercício da autoestima, além, evidentemente, da pessoa estar num processo terapêutico, fazendo sua análise, não porque tem um problema, mas porque quer estar se vendo e tornando mais forte essa condição de perceber-se e perceber-se no mundo, né? A autoestima passa também por o que eu tenho feito para dar novos significados para a minha vida que sejam mais assertivos, que sejam menos do campo do julgamento, né? Que me firam menos, mas que me engrandeçam mais e me tornem mais generoso. Uma vez que eu me torno mais generoso e mais grande comigo mesmo, eu posso ser mais generoso e mais útil também para a sociedade. Aqui me ocorre uma coisa quando falo essa palavra útil para a sociedade, até porque falamos da Semana de Valorização da Vida. O voluntariado é dar, né? Aquele que pode voluntariar já está dando de si. Só pode dar quem tem. Então está aí mais uma indicação, né? Para que as pessoas possam ver o quanto, além de buscar para si mesmo as suas coisas, né? Pode também estar contribuindo com outros. E a pessoa que pratica o voluntariado é generosa, tem um bom coração, que a gente fala, né, doutor? Vive melhor? Regra geral é um risco, né? A gente falar disso, porque senão em casa alguém vai me dizer assim: eu conheço um cara que é egoísta, é nojento, é velhaco, é sem vergonha e está vivendo muito bem com o iate lá em Balneário Camboriú. Né? Então eu não vou me arriscar a dizer isso. Mas em questões particularizadas, sim, eu tenho autorização pela ciência para dizer que as pessoas que conseguem viver melhor as relações afetivas, as pessoas que conseguem buscar para si e dividir com o outro e distribuir alegria e distribuir, não necessariamente distribuir dinheiro, né? Porque nós temos uma cultura muito materialista, mas distribuir condições e recursos para que o outro também esteja bem e vá buscar os seus recursos, né? É aquela história de não dar o peixe, ensinar a pescar. Essas pessoas, com certeza, elas são suscetíveis a muito mais alegria, muito mais prazer e satisfação em estar vivendo. Bom, para a gente fechar, doutor, tem algum segredo, alguma receita para se viver bem? Tem gente que fala que não precisa de dinheiro, dinheiro não traz felicidade.
o dinheiro traz felicidade. Existe alguma receita, doutor, para a gente fechar aqui nosso assunto da semana de valorização da vida? Olha, a receita é a gente começar a pensar na morte mesmo, né? Mas não no suicídio. Todo mundo vai morrer um dia. Exatamente. De que nós somos tão impermanentes aqui, né? E isso é tão próximo de nós que essa semana, hoje, a gente está recebendo notícias de pessoas que estão partindo, as quais tinham uma representação social de tanto poder que a gente não as imaginava mortas, né? E partem. Não importa o teu dinheiro, não importa o teu poder, não importa o teu título, né? Tu vai partir. Então, antes de partir, o que eu quero fazer por mim para dar um sentido e um significado mais humano e mais digno, né? E então, a partir do momento que eu penso dessa forma, com certeza eu vou criar alguns recursos e umas relações para que o prazer e a felicidade possam estar de alguma maneira em mim e também contagiando aqueles que estão em volta de mim, né? Então, fazer o que te dá prazer e fazer o que te dá felicidade. É talvez um dos caminhos para ter uma vida feliz. Desde que isso não esteja transgredindo, né, a ética, desde que isso não esteja matando o outro, né? Porque sempre que eu achar que para mim viver o outro vai ter que morrer, eu já estou morrendo. Né? Sempre respeitando o próximo. Claro. Exatamente. Doutor Antônio Gomes da Rosa, psicólogo, psicoterapeuta, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer ter o senhor aqui novamente na TVL. Obrigado, viu? Muito obrigado e felicidades. Obrigado, doutor Antônio Gomes da Rosa, conversando com a gente aqui sobre a Semana de Valorização da Vida. Doutor Antônio, que abriu agora, no início desta semana, na última segunda-feira, essa semana que é promovida pelo Centro de Valorização da Vida, também aqui de Blumenau, o nosso CVV, que a gente parabeniza, que o doutor Antônio já falou da importância, né, dessa entidade para o trabalho voluntariado aqui na cidade, que é atender, né, as pessoas aí no 141. Esse é o telefone, doutor. 141 é o telefone do CVV, se alguém precisar, né, alguém que tiver com alguma aflição, a vontade de falar com alguém, 24 horas o CVV no 141, você pode ligar que certamente vai ter alguém lá para atender você. E lembrando, né, você que quer ser um voluntário também, o CVV sempre precisa, né? Quem tiver aí tempo, oportunidade, pode também falar com o CVV para se tornar um voluntário aí desta entidade. Muito obrigado você pela companhia e até o próximo TVL Comunidade. Até lá, tchau, tchau.